Essa história aconteceu há muitos anos em Sorocaba, depois de um momento difícil da minha vida. Eu estava feliz porque finalmente havia conseguido um trabalho. Embora o que eu fosse ganhar não me tornasse milionário, o dinheiro agora permitiria cobrir minhas despesas, suprir minhas necessidades e, de vez em quando, me dar algum pequeno luxo. Não precisava de mais, eu estava contente com isso. Tinha entrado para uma empresa de construção que havia vencido recentemente algumas licitações do governo. Por isso, estava se expandindo e, como parte dessa expansão, contrataram mais pessoal, entre eles eu. Minha função envolvia tanto tarefas de recepção quanto de segurança. Para isso, meu local designado era uma pequena guarita feita de drywall, localizada na entrada da empresa. Certo dia de manhã, antes do meu turno, eu caminhava pelo centro da cidade, repetindo mentalmente o quanto estava grato por ter uma forma de sustento. Também refletia sobre empatia e sobre como, às vezes, perdemos a capacidade de nos colocarmos no lugar das outras pessoas. Em específico, pensava nos menos afortunados, tanto que fiz uma promessa. Não sei se a Deus, ao universo ou a mente que governa tudo. O fato é que prometi para mim mesmo que da próxima vez que tivesse a chance de ajudar alguém, não hesitaria em fazê-lo. Com essa ideia em mente, fui até um restaurante para tomar café da manhã. Porém, antes mesmo de me sentar em uma das mesas, como por mágica, apareceu um homem. Ele devia ter uns 70 anos, mas já caminhava curvado e com dificuldade. Lentamente aproximou-se de mim e, com uma voz de dar inveja, disse que tinha muita fome. Depois perguntou se eu poderia convidá-lo para o café da manhã, ainda que fosse só um salgado simples. Honrando a promessa que havia feito minutos antes, não hesitei nem por um segundo. Afinal, era a oportunidade perfeita e eu não sabia quando teria outra. Então disse ao idoso para não se preocupar, que se sentasse e pedisse o que quisesse. Ele assim fez. Terminamos de comer e, com um sorriso radiante, ele me olhou nos olhos e agradeceu. "O que você vai fazer agora?" perguntou. Respondi que precisava ir pegar no pesado. A expressão dele mudou de imediato. Tornou-se extremamente séria e, com os olhos carregados de preocupação, pediu que eu não fosse. "Como é?" questionei. Sem maiores explicações, ele insistiu para que eu ficasse com ele e o ajudasse em outra tarefa. Aquilo me pareceu estranho, mas havia algo no tom, nas palavras e na expressão dele que genuinamente me convenceu a desistir de ir trabalhar. É importante dizer que até aquele momento eu já estava há mais de 6 meses na empresa e gostavam bastante do meu serviço. Então pensei que nada demais aconteceria se eu ligasse dizendo estar doente. Assim fiz. Avisei meu supervisor e me liberei do trabalho naquele dia para acompanhar o senhor. Logo depois ele me contou que queria que eu o ajudasse a levar flores para sua esposa. Mais especificamente, queria presenteá-la com um buquê de gardênias, as favoritas dela. Porém, disse que não tinha dinheiro suficiente. Respondi que não se preocupasse, que eu pagaria pelo buquê e também pelo transporte até o endereço que ele indicou. Agradecido, disse que só tinha uma pequena coisa para me oferecer em troca, uma imagem de São Judas Tadeu. Aceitei com gosto e coloquei a imagem na minha carteira. Fomos buscar as flores e, em seguida, pegamos um táxi até a casa indicada. Descemos diante de uma residência simples ao extremo. Fui até a porta, bati e, nesse instante, percebi que o homem já estava indo para o quintal dos fundos, embora uma cerca devesse impedi-lo. Enquanto isso, passos lentos vinham de dentro, indicando que alguém iria me atender. Me perguntei como, com aquela idade e limitações, o senhor havia conseguido saltar a cerca. Mas logo a porta se abriu e fui recebido por uma senhora de aproximadamente 80 anos. Disse o nome que o homem me havia dado e perguntei se era ela. "Sim, sou eu", respondeu. Então lhe entreguei o buquê de gardênias, dizendo que seu marido o enviava.
Como disse, me respondeu muito séria. O que disse em seguida quase me fez cair da escadinha da frente de medo dela. Não sabe que é de muito mau gosto o que está fazendo? Peço que não brinque com isso. Não faça esse tipo de piada. Extremamente confuso, insisti que não se tratava de brincadeira e entreguei as flores. A resposta dela me deixou com medo. Isso não pode ser. Meu marido faleceu há 10 anos. O quê? Juro que estive com ele hoje cedo. Inclusive, ele acabou de passar para o quintal dos fundos. A senhora então se acalmou. O buquê pareceu dar credibilidade à minha história, porque ela admitiu que realmente aquelas eram as flores favoritas dela e que não havia como eu saber disso. Por isso me convidou a entrar para verificarmos o quintal. Na sala, várias fotografias confirmavam o casamento dela com o homem que eu tinha encontrado. Uma delas era do dia do casamento, já amarelada pelo tempo, mas ainda mostrando claramente os dois na juventude. Seguimos até os fundos, onde havia um pequeno jardim, repleto de plantas, rosas e um lindo pé de jabuticaba. No centro havia uma mesinha com uma cadeira e sobre ela um vinil rodando em um toca-discos. A senhora explicou que aquele jardim havia sido o projeto pessoal do falecido marido, e aquela mesa era seu lugar favorito da casa, onde passava horas. Contou também que as gardênias tinham enorme significado para ela, pois eles gostavam de dançar a música Perfume de Gardênias todo final de semana. Com surpresa, percebi que não havia nenhuma saída nos fundos por onde o homem pudesse ter ido. O espaço estava completamente vazio. Nesse instante, lembrei da imagem que ele me dera. Tirei a carteira para mostrar à senhora, mas ao pegá-la, percebi horrorizado que a imagem estava completamente manchada. Aterrorizado, ouvi a senhora dizer que eu me acalmasse, que provavelmente o espírito do marido havia me protegido de algum mal. Pediu então que eu ficasse ali com ela pelo resto da tarde. Sentamo-nos no quintal, almoçamos juntos e passamos o tempo conversando e tomando café. Já à noite me despedi e fui embora. Confesso que naquela noite mal consegui dormir, relembrando várias vezes os estranhos acontecimentos do dia. Na manhã seguinte fui trabalhar. Assim que cheguei, meu supervisor me recebeu. Que bom que você não veio ontem. Por quê? Perguntei. Ele contou que na tarde anterior, enquanto um caminhão transportava enormes tubos de concreto para uma obra de canalização, as cordas que sustentavam um deles se romperam. O tubo rolou e caiu exatamente sobre a guarita onde eu trabalhava. Como era de se esperar, o frágil drywall não resistiu ao impacto e a guarita virou pó. Se eu estivesse lá, muito provavelmente teria sido esmagado, pois nada teria me protegido do peso daquela estrutura de concreto. Até hoje lembro com clareza do extraordinário dessa experiência. Entendi duas coisas. A primeira é que às vezes Deus, o universo ou a força que rege tudo, encontra meios de nos enviar anjos ou almas que nos ajudam. A segunda é que, como vocês podem imaginar, desde aquele dia, Perfume de Gardênias passou a fazer parte permanente da minha lista de músicas. A história que vou contar aconteceu há aproximadamente 3 anos, embora a tenha tão viva na mente como se tivesse acontecido apenas na noite passada. Meu nome é Davi, e desde que tenho memória, sempre fui apaixonado por motocicletas. Não sou daqueles que só as tiram da garagem aos domingos. Eu rodo sempre que posso, seja acompanhado ou sozinho, pela cidade ou pelo campo. Mas foi justamente em uma dessas saídas solitárias que vi algo que ainda hoje me custa entender ou aceitar. Não vou dizer a estrada exata onde tudo aconteceu. Só direi que foi perto da fronteira entre Panamá e Colômbia, uma região onde a selva parece engolir o tempo, a lógica e, às vezes, até as pessoas. Era uma quarta-feira à tarde. O céu já começava a se tingir de vermelho
quando decidi rodar por uma rota secundária que margeava a região montanhosa e frondosa daquele lugar. Não tinha um destino fixo, só queria sentir o vento e ouvir o motor da moto. No entanto, no meio do trajeto, a moto começou a falhar. Primeiro era pequenos solavancos, depois um zumbido estranho e de repente o motor morreu por completo. Apressei-me em encostar como pude, revisei velas, cabos, tudo o básico, mas nada funcionava. Estava ferrado e completamente sozinho, sem sinal de telefone, em um trecho da estrada por onde dificilmente alguém passava. Com o sol já se escondendo atrás dos morros, empurrei a moto até um lugar mais ou menos aberto, de onde ao menos alguém poderia me ver caso passasse por ali. Assim os minutos escorreram, depois horas, até que a escuridão caiu como um cobertor pesado. Sem fogo, sem comida e apenas com uma jaqueta para me cobrir, deitei no chão frio, esperando que a noite passasse sem maiores sustos. Sabia que provavelmente só seria resgatado na manhã seguinte. Ingenuidade minha. Não sei que horas eram, mas de repente um som me despertou, como se alguém tivesse gritado bem no meu ouvido. Por um momento pensei que pudessem ser animais selvagens, mas não. Era algo diferente. Era como se alguém estivesse murmurando em um idioma que chegava a parecer russo. Eram sussurros estranhos e incompreensíveis. Levantei num pulo, com o coração martelando no peito, e nesse mesmo instante vi uma luz branca que parecia vir do fundo da floresta. Estranhamente, em vez de gritar ou pedir ajuda, a curiosidade falou mais alto e queria saber o que era aquele pequeno ponto de luz que brilhava no meio do nada. Aproximei-me silenciosamente pelos arbustos para não alertar quem ou o que estivesse produzindo aquela luz. Mas quando consegui enxergar melhor entre as árvores, vi algo simplesmente assustador. A luz vinha de um grupo de pessoas encapuzadas que dançavam ao redor de uma fogueira alta. Suas máscaras pareciam feitas de pele de animais e galhos secos. Pelos movimentos, dava para perceber que estavam realizando algum tipo de ritual. O grupo era de umas 6 pessoas, mais ou menos. Não falavam, apenas murmuravam como se repetissem a mesma coisa. O cheiro que saía da fogueira era horrível, algo como carne estragada misturada com esgoto. Ao ver aquilo, pensei que talvez fosse algum ritual folclórico da região, alguma representação de festividade. Até que vi um deles sacar uma galinha viva e arrancar-lhe a cabeça com as próprias mãos. Logo depois, outros fizeram o mesmo com uma cabra, cujas patas ainda se moviam quando a jogaram no fogo. Quis correr, mas sabia que se fizesse o menor ruído estaria morto. Então decidi me afastar dali o quanto antes, sem me envolver com aquilo. Mas enquanto recuava, vi algo ainda pior. De uma das barracas próximas à fogueira, saiu uma figura feita de peles e trapos. Não tenho certeza absoluta, mas acho que media mais de 2 metros e caminhava como um ser que já não era humano. Tinha o torso coberto de símbolos gravados como cicatrizes. Na cabeça, 2 enormes chifres retorcidos, como os de um touro selvagem. Atrás dele arrastava uma cauda grossa e peluda como a de uma vaca. Seus olhos também não eram normais. Brilhavam em um tom vermelho apagado, como brasas dentro da carne. Os encapuzados começaram a gritar, ajoelhando-se diante daquele ser como se fosse o próprio Deus. Um deles se flagelava com uma corda cheia de espinhos, enquanto o outro se atirava ao chão e se revirava na lama, como se não fosse digno de ficar de pé diante daquilo. Não sei como, mas consegui não fazer um único som enquanto recuava. Sentia que meus pés tremiam tanto que o próprio chão poderia me entregar, mas com todo o medo contido consegui voltar até a clareira onde estava minha moto. Pensei em empurrá-la, mas sabia que o barulho poderia alertar aquelas pessoas, então preferi deixá-la lá. Com o coração apertado, comecei a caminhar pela estrada escura, tendo apenas a lua e a paranoia como guias. Caminhei ou corri, já nem sei, mas fiz isso por horas.
Às vezes sentia que algo respirava no meu cangote, mas me virava e não havia nada atrás de mim. Talvez fosse apenas minha imaginação. Andei por muito tempo até que o primeiro raio de sol apareceu entre as árvores. Só então senti que podia respirar de novo. Foi quando vi uma caminhonete velha surgindo lá na frente. Fiz sinais desesperados. Por sorte, o motorista parou um pouco mais à frente. Era um homem de certa idade, muito desconfiado. Contei a ele que minha moto havia quebrado e que passei a noite na mata, mas não disse uma palavra sequer sobre o que vi. Tinha medo de que ele também fizesse parte daquele ritual ou pensasse que eu estava louco e mentindo. Felizmente, o homem foi muito gentil e levou-me até uma estação mais adiante. Lá, com a ajuda de outros mecânicos locais, voltamos para buscar a moto e conseguimos fazê-la funcionar novamente. Desde então, nunca mais voltei a rodar por aquela região, mas às vezes sonho com aquela noite. Sei que fui muito azarado por ter presenciado um ritual satânico. Quero contar algo que vivi há alguns anos. Quando eu recém me formei como veterinário, me enviaram para um povoado pequeno perto de Salvador. É uma daquelas experiências que nunca consegui explicar totalmente e que até hoje prefiro não lembrar à noite. O povoado era escondido entre cafezais e estradas de terra. Havia apenas algumas ruas de pedra, uma praça e a igreja no meio, cercada de casas humildes com telhados caindo. Não havia hospital nem clínica formal. O médico passava 2 vezes por mês, e enquanto isso as pessoas se viravam com remédios caseiros. Eu estava lá por um programa estadual para atender o gado e vacinar o rebanho. Foi lá que conheci o seu Juliano, um homem mais velho, apicultor de ofício, que vivia sozinho nos arredores, perto do rio. Lembro-me muito bem dele. Corpo magro, pele curtida pelo sol e mãos grandes cheias de cicatrizes. Sempre usava um chapéu de palha e tinha o cheiro de fumaça e mel. Seu gênio era sério, mas não era um homem mau. A primeira vez que o visitei foi porque as galinhas dele estavam doentes. Ele me pediu para passar pelos fundos da casa, onde mantinha as colmeias alinhadas. Enquanto eu examinava as aves, notei algo estranho. Seu Juliano coçava o braço insistentemente uma e outra vez, como se tivesse algo debaixo da pele. No começo pensei que fossem picadas de abelha, mas percebi que a pele formava caroços arredondados que se moviam. "O que é isso?" perguntei, tentando soar casual. Ele abaixou a manga rapidamente e respondeu: "Nada, rapaz. Alergia." Não insisti, porque nesses lugares a gente aprende rápido que existem coisas sobre as quais as pessoas não querem falar. As semanas passaram e continuei vendo-o, já que ele gostava de me levar potes de mel em troca de remédios para seus animais. Mas a cada vez ele parecia pior. Os caroços haviam aumentado, principalmente nos braços e no pescoço. E por baixo da pele dele parecia deslizar algo lentamente, como se alguma coisa se movesse dentro dele. Uma tarde, enquanto tomávamos café do lado de fora, criei coragem para mencionar de novo: "Seu Juliano, o senhor deveria ir à cidade para que um médico veja isso. O que o senhor tem não é normal." Ele soltou uma risada. "E para quê? Esses doutores já não entendem nada do que acontece no mato." A resposta me incomodou, mas não insisti. No entanto, comecei a perceber outra coisa. Sempre que eu estava perto dele, escutava um som muito baixo, quase um zumbido, difícil de localizar, mas parecia vir do próprio corpo dele. No início pensei que fossem as colmeias, mas mesmo quando estávamos dentro da casa, com portas e janelas fechadas, o som continuava lá. Certa noite, enquanto voltava de atender umas vacas no vizinho, passei em frente à sua casa. Vi a luz acesa nos fundos e, por curiosidade, me aproximei.
Pela janela vi seu Juliano diante de um espelho, inclinado para a frente. O que vi ainda me dá medo só de lembrar. Os caroços em seu corpo se moviam claramente sob a pele, pelo peito e pelas costas, como se algo estivesse prestes a romper de dentro dele. Afastei-me em silêncio e aquela imagem não me deixou dormir. No dia seguinte, quando fui à venda do Mercadão, ouvi duas senhoras idosas murmurando. Já viu como anda o Juliano? Dizem que à noite ele fala sozinho. Parece que reza em outra língua. Não resisti e perguntei o que queriam dizer, mas elas apenas me olharam com desconfiança. Uma respondeu: Moço, é melhor não se meter. Esse homem já não está bem. Não sei porquê, mas desde que passei por sua casa, fiquei com uma sensação de alerta, como se algo ali não estivesse certo. Às vezes eu via fumaça saindo de lá à meia-noite ou ouvia zumbidos pela estrada. Numa noite particularmente quente demais, enquanto tentava dormir, escutei algo que me paralisou. Era o som de abelhas, mas dentro do meu próprio quarto. Levantei de repente, iluminei tudo com a lanterna, mas não havia nada. Então percebi que o som vinha de fora. Saí para o quintal e de lá pude ver a casa do seu Juliano iluminada por dentro. O zumbido era mais forte e, em seguida, ouvi algo pior, uma voz profunda que não era a dele. Estava respondendo de dentro da casa. Não consegui ficar ali e corri de volta, trancando tudo. Na manhã seguinte, juntei coragem e fui procurá-lo. Bati várias vezes à porta, mas ninguém me atendeu. Quando entrei, a casa estava vazia. Tudo cheirava a fumaça e cera queimada. Na mesa havia um pote de mel aberto e dentro flutuava algo que pareciam abelhas mortas, mas todas sem asas. No quintal encontrei algo que até hoje me atormenta. Seu chapéu de palha no chão, sua camisa dobrada sobre uma cadeira e na terra, dezenas de abelhas mortas formando um rastro em direção ao mato. Fizemos buscas na mata, mas perdemos o rastro. Nunca encontramos o corpo dele e acabei voltando para casa. Até hoje não sei o que isso deu, mas é a coisa mais bizarra que já me aconteceu na vida. Acho até difícil alguma outra superar isso. Um primo da minha esposa dirige um caminhão. A gente sempre o vê quando passa pelo rio. Quando ele vem fazer entregas, o convidamos a ficar 1 ou 2 dias antes de voltar para São Paulo. Sempre que tem uma história, ele nos conta. E olha que tem histórias. Já dá para imaginar a quantidade de casos que acumula um caminhoneiro que cruza meio país de madrugada por estradas onde nem sempre há luz ou sinal de celular. Uma que nos deixou em silêncio foi daquela vez em que ele estava no Paraná. Faltavam umas 3 horas de viagem, mas o cansaço já estava cobrando seu preço. A cabeça caía sobre o volante e os olhos ardiam de tanto forçar para mantê-los abertos. Ainda assim, ele tinha que chegar. Parou em um posto de combustível procurando algo que o ajudasse a não dormir. Ali perguntou a um dos frentistas se não tinha algo que pudesse vender para ele se despertar. Nisso, um homem que abastecia uma caminhonete branca disse, sem sequer olhá-lo: "Não vai precisar." O primo ficou calado e o homem continuou: "Já viu que dia é? Já viu que hora é?" Falou como se ambos compartilhassem um segredo, mas que só ele entendia. O frentista foi para dentro da loja, enquanto o homem da caminhonete sumiu entre as bombas e não voltou mais. O primo pensou que talvez fossem buscar o que ele havia pedido, então esperou alguns minutos, mas ninguém apareceu. Antes de retomar a estrada, tomou um café, jogou água fria no rosto e prometeu que se sentisse que ia dormir, pararia. Mas enquanto arrancava, as palavras daquele homem giravam em sua cabeça. Uns 4 quilômetros adiante viu algo no céu.
Não era avião nem helicóptero. Era uma luz mais brilhante que qualquer estrela e centenas de milhares de vezes mais próxima. O que mais o impressionou foi o movimento. Primeiro traçou uma linha horizontal, indo da esquerda para a direita, e depois começou a descer. A luz baixava cada vez mais. Ele não tirava as mãos do volante, mas os olhos não desgrudavam do céu. Era como se aquela luz tivesse seu próprio pulso. Acendia e apagava muito rápido, mas sem perder intensidade, como se estivesse pulsando. Um par de quilômetros adiante, a estrada entrava numa zona mais escura, ladeada por árvores e morros baixos. Foi ali que ele viu a luz descer por completo, ficando suspensa sobre o asfalto, na altura de uma placa que avisava de uma curva. Não havia nenhum som, nem do vento, nem dos insetos, nem do rugido constante do motor do caminhão. Nada. E o estranho é que ele não sentiu medo, pelo contrário, teve a sensação de estar diante de algo que sempre quis ver. Reduzindo a velocidade, foi se aproximando, até que a luz ficou bem diante dele. Não conseguia distinguir uma forma definida, apenas um núcleo de brilho que parecia conter algo dentro, mas que cegava a visão. Então aconteceu que um clarão mais forte que qualquer farol de estrada cobriu tudo. Nesse instante, o caminhão, a estrada e até sua própria respiração pareceram parar. Ou talvez não tenham parado. Talvez tudo tivesse começado a se mover em câmera lenta. Ele podia ver as gotas de café escapando do copo, flutuando no ar diante dele, sem cair. O movimento dos olhos era tão lento que parecia levar minutos para fechar e abrir. Então virou a cabeça em direção à janela e juraria que em meio ao clarão havia sombras longas que não tocavam o chão e pareciam observá-lo. Não se moviam, apenas o olhavam. Não sabe se aquilo durou 1 segundo ou uma eternidade, mas quando o efeito passou, o caminhão voltou a rugir, as gotas caíram e a luz já não estava mais lá. Só restava um brilho distante desaparecendo atrás dos morros, como se nada tivesse acontecido. E foi aí que, pela primeira vez, sentiu medo de verdade. Quando finalmente voltou a ver as luzes da cidade ao longe, percebeu que não sentia o menor cansaço. Nem os olhos pesados, nem o pescoço rígido, nem aquela dor nas costas que sempre vinha depois de horas dirigindo. Pelo contrário, sentia-se como se tivesse acabado de dormir uma noite inteira, cheio de energia. E claro, já eram 6 da manhã. Mas isso não era possível, pois a última vez que tinha olhado no relógio, antes de ver aquela luz, eram 2h40 da manhã. Ainda faltavam 3 horas de viagem e, segundo ele, nunca parou. Ele parou no próximo posto, se perguntando se em algum momento havia perdido a noção do tempo ou se aquela luz tinha algo a ver. Ao voltar para o veículo, encontrou o café no copo ainda quente. Saudações a todos que fazem parte do Diário dos Pesadelos. Meu nome é Mariucci, sou do Equador, e escrevo porque quero compartilhar 2 experiências paranormais que me aconteceram ao longo da vida. Para dar um pouco de contexto, devo mencionar que na minha família somos bastante perceptivos em relação ao mundo espiritual, ou a 4ª dimensão, como alguns chamam. Minha primeira experiência aconteceu há uns 20 anos, quando minha irmã mais nova tinha uns 5 anos de idade. Ela costumava ver muitas coisas naquela época. Enfim, lembro que eu e minhas outras irmãs estávamos jogando o jogo do Duende Maldito. Caso nunca tenham ouvido falar, é um jogo em que se usam 2 moedas de 5 centavos para fazer perguntas de sim ou não a uma entidade. Supostamente essa entidade seria um duende maldito. Quando as 2 moedas caem mostrando cara, significa sim, e quando caem mostrando uma cara e uma coroa, significa não. Esse jogo é uma versão antiga do famoso Charlie Charlie. Pois bem,
Estávamos imersas nesse jogo entre as irmãs, exceto a menor, que disse que não queria jogar porque tinha medo. Lembro que pensei naquela época que era normal por ser tão pequena. De repente ela nos disse que parássemos de jogar, porque um homem de preto com chapéu estava nos observando fixamente. Pedimos que ela apontasse onde estava esse homem e ela o fez. Nós não vimos nada. Mas de qualquer forma não demos muita importância e continuamos jogando, porque a distância que ela indicava era grande, ou seja, o homem estava longe de nós. Ela continuava insistindo para que deixássemos de jogar, mas nós não ligamos. Mesmo quando ela dizia que parecia estar se aproximando, não demos bola. Não paramos até que ela começou a chorar. Foi então que perguntamos por que estava chorando. Ela respondeu que aquele homem agora estava ao nosso lado e que não parecia nada amigável. Nesse momento, todas nós gelamos por dentro. Começamos a correr e voltamos correndo para casa. Desde esse dia, nunca mais jogamos juntas, embora eu ainda tenha jogado depois com outros amigos. Em outra ocasião mais recente, minha irmã mais nova, que agora já tem 20 anos, estava assistindo um filme comigo. Não era nada de terror. Era, na verdade, um romance. De repente, ouvimos passos subindo a escada e a porta se abrindo. Pensamos que fosse meu pai, que não gostava muito que ficássemos vendo televisão, então decidimos pausar o filme para cumprimentá-lo. Esperamos um pouco, mas como não veio falar conosco, fomos até a cozinha para vê-lo, achando que talvez tivesse ido buscar algo para comer. Nossa surpresa foi enorme, porque vimos a porta fechada, quando claramente tínhamos ouvido ela se abrir. Ambas ouvimos. Procuramos, mas meu pai não estava em casa e só chegou cerca de meia hora depois. Até aqui ficam minhas histórias, comunidade. Um abraço e muito sucesso a todos. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Mais de 12 anos me aconteceu algo em uma cabana por aí. Estávamos jantando e do meu lugar, eu via direto pela janela em frente ao comedor. De repente vi que alguém se aproximava. No começo só distinguia a silhueta, mas cada vez estava mais perto, chegando até a cabana, até que atravessou a janela e desapareceu. Fiquei em choque, sem dizer nada, até que a mãe da amiga da minha irmã voltou e me disse: "Você viu, não é?" Eu fiquei morrendo de medo. Acontece que ela era vidente e nos explicou que aquele espírito já rondava aquela cabana há um tempo. Disse que era um rapaz que tinha sofrido um acidente, se perdeu e ficou penando. Naquela noite já não conseguimos dormir e no dia seguinte nos mudaram de cabana. Não sei se foi algo paranormal ou não, mas meu marido e eu saímos para caminhar à noite e, de repente, tudo ficou tão denso que tivemos que acender a lanterna do celular. Nesse momento, senti que ele apertou muito forte a minha mão e começou a me puxar. Assustado e muito nervoso, vale mencionar que ele não é nada medroso, me levou rapidíssimo de volta, sem dizer uma única palavra. Eu estava toda arrepiada, mais pela reação dele do que por outra coisa, porque eu não tinha visto nada. Já na cabana, ele me confessou que entre o mato viu um ser humanoide. Como estávamos com a lanterna acesa, a luz conseguiu se refletir nos olhos dele. Meu marido pensou que a qualquer momento poderia se levantar e começar a nos seguir. Por isso reagiu daquela forma. Só de lembrar ainda fico arrepiada, embora continuemos amando ir até lá. Em uma ocasião em que ficamos lá, meus pais viram a cabeça de uma pessoa passar pela parte baixa de uma janela que estava a quase 3 metros do chão. A janela dava para o pátio da cabana. Meu pai e meu cunhado, que são altos, saíram para verificar se conseguiriam se esticar para alcançar e comprovar se alguém tinha se metido ali, mas ainda faltava bastante para chegar naquela altura. Não temos ideia do que foi que se mostrou.
Durante a confraternização, um amigo começou a gritar sem parar e a chorar, apontando para uma mulher muito estranha na escada. Nós não vimos nada, mas ele chegou a desmaiar. Nós o deitamos e mais tarde, quando tentamos dormir, não paravam de bater na janela. Não conseguimos dormir porque não nos deixavam. Na manhã seguinte, saímos imediatamente com a primeira luz do dia. Ainda restavam vários dias pagos, mas deixamos tudo, até mesmo as malas. Na última vez que fui, um amigo e eu acordamos cedo para caminhar pelo bosque, em busca de um mirante que supostamente estava perto dali, mas nunca o encontramos, mesmo seguindo as direções exatas. O estranho foi que depois de um tempo, vimos uma velhinha caminhando sozinha na nossa direção. Pensamos: o que ela faz sozinha aqui? Quando cruzamos de frente com ela, a cumprimentamos, mas não respondeu. Ela carregava vários sacos, uma cesta e outras coisas, mas o mais estranho era que em uma das mãos levava uma sacola plástica com um animal morto, algo que parecia um gato. Depois disso, e quando a perdemos de vista, preferimos voltar. Bom, essa é minha história e se você viveu uma igual ou conhece alguém que as viveu, por favor, compartilhe com o canal. Eu havia reservado um Airbnb em março de 2022. Era uma pequena cabana de refúgio em uma floresta, com várias outras cabanas idênticas espalhadas pela propriedade do proprietário. Havia algumas trilhas ou caminhos muito tênues ligando todas as cabanas, mas nenhum deles era sinalizado. Provavelmente existiam desde quando o proprietário estava construindo as cabanas e se movendo constantemente pela floresta. Eu não tinha nada exatamente planejado para essa viagem. Ficava apenas a 3 horas da minha casa e pensei que seria bom passar algum tempo fora e aproveitar a floresta. No meu segundo dia dormi até mais tarde, acordando ao meio-dia, fazendo um café e relaxando dentro da cabana perto da lareira. Pouco antes do pôr do sol, coloquei um moletom com touca e saí para uma caminhada. Eu não tinha certeza de para onde exatamente estava indo. Apenas segui um caminho estreito na floresta atrás da cabana. Suponho que ele me levaria a uma das outras cabanas e, esperançosamente, faria um loop de volta. Em algum ponto dessa trilha, quando já estava um pouco mais adentro da floresta, notei algumas pessoas paradas, talvez a uns 200 ou 300 metros de distância. Bastante longe, mas a forma como estavam paradas era estranha. Eram 2 homens, imóveis, olhando para algo no chão. Não parecia que estivessem conversando ou fazendo qualquer outra coisa, apenas olhando para algo no chão da floresta. Foi estranho o suficiente para eu observá-los enquanto continuava andando pela trilha, até ficar longe demais para vê-los novamente. Deviam ser apenas 2 caras das outras cabanas andando pela floresta, e da minha distância poderia ter parecido mais estranho do que realmente era. Pelo menos era isso que eu esperava. Continuei andando por mais alguns minutos, mas comecei a perceber que essa trilha não estava realmente fazendo um loop ou curva alguma. Ela apenas seguia em linha reta na floresta, sem se aproximar das outras cabanas. Acho que depois de ter visto aqueles caras alguns minutos atrás, somado ao fato da trilha não ser o que eu pensava, senti que talvez fosse melhor voltar. Justo quando comecei a pensar nisso, houve um som repentino que me pegou totalmente desprevenido. Veio de trás de mim e soou como um grito estranho, ou talvez um chamado de animal, mas havia algo nele que parecia antinatural. Virei-me, mas imediatamente congelei. Os 2 homens estavam na trilha atrás de mim, ainda bem longe, talvez uns 200 metros, e não se moviam. Mas estavam de frente para mim, talvez até me encarando. Não consegui distinguir de tão longe. Honestamente, aquele som que ouvi parecia alto demais e antinatural para ter vindo deles,
mesmo que estivessem tentando imitar algum som de animal ou algo assim. O som ecoou por toda a floresta e não era parecido com qualquer coisa que eu já tivesse ouvido antes. Mas por que os homens estavam ali me seguindo? Depois de ficar olhando para eles por uns 20 segundos, comecei a dar alguns passos para trás e foi nesse momento que eles subitamente saíram da trilha e entraram nas árvores. Continuaram até desaparecerem de vista. Eu não me movi por alguns minutos, porque teria que descer até onde eles estavam para voltar à cabana, então queria ter certeza de que realmente haviam ido embora. Definitivamente não queria continuar mais pela trilha. Depois de 5 minutos, estando bastante certo de que estavam longe da área, apressei-me de volta pela trilha e cheguei à cabana. Pensei em mandar uma mensagem para o anfitrião do Airbnb, perguntando se ele sabia algo sobre aquilo, mas achei que poderia soar estranho e desnecessário. Guardei para mim, jogando um pouco de lenha na lareira. O sol já havia se posto quase completamente, então o resto da noite eu não pretendia sair da cabana. Não que eu fosse sair mesmo depois do que vi lá fora. Preparei um café e me sentei perto da lareira. Após apenas meia hora, senti-me muito mais confortável e consegui realmente começar a relaxar. No entanto, consegui relaxar por apenas uns 15 minutos antes de ouvir aquele som novamente. O mesmo que ouvi na floresta. Era um grito estrondoso que parecia estar bem distante, mas eu não sabia quanto as paredes da cabana bloqueavam o som, então não podia afirmar quão perto estava. Levantei-me e olhei pela janela dos fundos. Genuinamente não consegui ver nada além do contorno das árvores. Estava escuro demais lá fora, mas quanto mais eu ficava ali, mais inquieto me sentia. Um arrepio percorreu meu corpo enquanto eu fechava as cortinas da janela. Comecei a procurar no celular sobre o que aquele ruído poderia ser. Pensei que poderia ser o som de algum animal comum na região, e eu simplesmente não conhecia. Nunca fui muito ligado à natureza, então não tinha conhecimento suficiente para identificar. Depois de algumas pesquisas, não encontrei nada. Quanto mais eu procurava, mais assustado ficava. Então larguei o celular e tentei não pensar nisso. Mais 30 minutos se passaram. Não posso dizer que consegui esquecer completamente, mas junto do crepitar da lareira, ouvi alguns passos de botas na porta da frente da cabana. Eles pararam bem em frente à porta. Meu coração disparou. 3 longos minutos se passaram antes de haver uma batida lenta. Não consigo explicar o quanto estava aterrorizado ao me aproximar da porta e olhar pelo olho mágico. 2 caras armados estavam bem na porta. Assumi que eram os mesmos que eu havia visto na floresta. Eles usavam máscaras, aquelas baratas de plástico que cobrem apenas a frente do rosto. Tinham capuzes sobre a cabeça e pareciam quase idênticos um ao outro. Imediatamente comecei a ligar para a polícia e me afastei da porta. Tentei falar baixo, mas tinha certeza de que ainda poderiam me ouvir. Consegui explicar só metade da situação quando um estrondo forte atingiu a madeira. Por um momento pensei que iam arrombar a porta e senti o medo mais intenso que jamais havia experimentado. Mas após o estrondo, ouvi seus passos se afastando. Consegui voltar e olhar, vendo ambos voltarem para a floresta. Demorou quase 30 minutos para que um policial chegasse. Ele encontrou uma marca do lado de fora, como se os homens tivessem cravado uma faca antes de ir embora. O policial anotou tudo, mas era difícil dizer se ele acreditou em mim ou não. Eu sei que soava louco. Saí de lá logo depois e, obviamente, nunca mais voltei àquelas cabanas. A cada poucos meses, olho as notícias da região, esperando que algum desaparecimento estranho aconteça naquela floresta, mas até agora não encontrei nada.